Eu sempre achei que era imune às armadilhas da emoção. Depois de anos me escondendo atrás de cifras, contratos e reuniões intermináveis, aprendi a endurecer o coração para o mundo. Naquela noite, enquanto dirigia meu carro importado pelas ruas desertas da cidade, com a tempestade desabando sobre tudo, eu não imaginava que meu destino mudaria para sempre. A água pesada martelava o teto do veículo, e o cheiro forte da terra molhada invadia o interior mesmo com as janelas fechadas. Em cada esquina, luzes trêmulas de postes vacilavam, como se a própria cidade estivesse cansada de resistir. Eu, Gabriel Montenegro, o homem que havia conquistado tudo que o dinheiro podia comprar, sentia-me vazio, como um navio perdido sem bússola. O volante era uma extensão das minhas mãos frias, e o barulho dos pneus cortando as poças d'água parecia ecoar dentro do meu peito, misturado ao zumbido insistente da solidão. Cada sinal vermelho era um lembrete cruel de que, além da fortuna, eu não possuía mais nada que realmente importasse. O relógio marcava quase meia-noite quando meus olhos, cansados de procurar apenas o próximo objetivo, foram atraídos para algo diferente. Na calçada de uma avenida quase apagada pela escuridão, duas figuras encolhidas sob a proteção miserável de uma marquise rasgada me fizeram tirar o pé do acelerador quase instintivamente. Era uma mulher jovem, tentando proteger uma criança, pequena da chuva cortante, usando apenas seu corpo como escudo. A imagem me paralisou. Era impossível ignorar o contraste brutal entre o meu conforto e a miséria desesperadora delas. O poste oscilava acima delas, jogando luzes intermitentes em seus rostos encharcados e trêmulos. Por um instante, meu impulso egoísta gritou para eu seguir em frente, manter a distância segura que sempre me salvara de envolvimentos. Mas algo dentro de mim, algo que eu acreditava ter morrido há muito tempo, se recusou a obedecer. O carro deslizou até parar alguns metros à frente. O som da chuva era ensurdecedor quando abri a porta. O vento frio e úmido bateu contra meu rosto como uma bofetada, mas eu não hesitei. Cada passo em direção àquelas duas almas perdidas parecia pesado, como se estivesse pisando em terreno proibido. A pequena, quase sem forças, chorava baixinho, e a mulher a abraçava com uma ternura desesperada que rasgava qualquer defesa que ainda restava em mim. Vocês precisam de ajuda. Minha voz soou grave, abafada pela tempestade. Mas havia nela uma urgência que nem eu mesmo reconheci. A mulher ergueu o olhar. Tinha cabelos escuros grudados no rosto pela chuva e olhos que falavam de dor, resistência e medo. Ela apertou a filha ainda mais contra si, hesitando, analisando se podia confiar naquele estranho que surgira do nada, em meio à escuridão. Por um longo momento, a tensão pairou no ar, densa e cortante como a própria chuva. Mas então a menina, tão frágil e corajosa, estendeu a mão para mim com dedos minúsculos e gelados num gesto de pura esperança. Meu coração, aquele que eu pensava ser de pedra, estalou como vidro fino sob pressão. Ajoelhei-me ali mesmo, na lama e na água, e estendi a minha mão de volta para ela, num convite silencioso que dizia muito mais do que palavras poderiam expressar. A mulher, ainda relutante, permitiu que a pequena aceitasse meu gesto. Quando senti os dedinhos da criança tocarem os meus, tão quentes e frágeis, um nó se formou na minha garganta. Eu sabia naquele instante que minha vida mudaria, de uma forma que eu não poderia controlar, e talvez pela primeira vez eu desejasse exatamente isso. Venham comigo, sussurrei, lutando para manter a voz firme. Ela finalmente assentiu, um aceno quase imperceptível que carregava o peso de quem já não tinha mais escolhas. Levantei-me, protegendo-as com meu próprio corpo da fúria da tempestade, e as guiei até o carro. A pequena, que descobriria mais tarde se chamar Lívia, aninhou-se no banco traseiro, enquanto a mulher, que eu ainda não sabia se chamava Camila Duarte, sentava-se ao lado, sem desgrudar os olhos atentos da filha. Enquanto dirigia de volta para minha casa com o limpador de para-brisa lutando contra a força da chuva, olhei pelo retrovisor. A cena das duas, encolhidas e silenciosas, gravou-se em minha mente como uma promessa. Dali em diante, eu nunca mais
Seria o mesmo homem que saíra naquela noite para encarar apenas o vazio. A casa parecia ainda mais imensa e vazia quando chegamos. Eu estacionei em frente ao portão de ferro maciço, digitando o código no painel enquanto a chuva continuava a martelar o teto do carro. Olhei rapidamente para o banco de trás. Camila segurava Lívia com toda a força, como se temesse que eu pudesse arrependê-la de me seguir. Havia um receio natural em seus olhos, uma resistência que me feria de alguma maneira estranha e íntima. Ela era como um animal ferido, desconfiado de qualquer mão estendida, mesmo que essa mão não carregasse ameaça. Quando o portão se abriu com seu som metálico arrastado, o carro deslizou pela entrada, cortando o caminho de pedras que levava até a grande casa de vidro e concreto que eu chamava de lar, ou, mais honestamente, de abrigo frio. Desliguei o motor e abri a porta, sentindo imediatamente o impacto do vento e da chuva gelada. Rodeei o carro e abri a porta de Camila, que ainda relutante, desceu com Lívia nos braços. A pequena manteve-se silenciosa, seus olhos redondos e atentos, absorvendo tudo ao redor com uma mistura de medo e fascínio. Dentro de casa, o contraste era brutal. O chão de mármore polido refletia nossas figuras molhadas, e as paredes claras, altas, ecoavam nossos passos inseguros. Um aroma discreto de madeira encerada pairava no ar, misturado ao cheiro de chuva que trazíamos em nossas roupas ensopadas. Camila olhava ao redor como alguém que pisava em território proibido, seus olhos se movendo rápido, buscando possíveis saídas, perigos invisíveis, enquanto eu tentava encontrar as palavras certas para tranquilizá-la. Foi nesse instante que Valentina apareceu no topo da escada, sua cadeira de rodas deslizando suavemente. O rosto dela, marcado por anos de superação e força silenciosa, carregava uma expressão de surpresa e alerta. Seus olhos claros, sempre atentos, se fixaram primeiro em mim e depois nas duas figuras tremendo no hall de entrada. O silêncio que se instalou foi quase palpável, quebrado apenas pelo gotejar da água que escorria de nossas roupas molhadas para o chão impecável. "Gabriel?" Ela perguntou, sua voz cheia de dúvida e uma pitada de reprovação. Eu a encarei por um segundo, buscando forças em seu olhar para explicar o que nem eu mesmo compreendia completamente. Respirei fundo e dei alguns passos à frente. "Elas precisam de ajuda." Foi tudo que consegui dizer naquele momento. Valentina, com a sensibilidade aguçada de quem já conhecia demais da dor do mundo, não questionou mais. Ela desceu lentamente pela plataforma de acesso, se aproximando com cuidado. Seu sorriso gentil, embora pequeno, foi a primeira coisa que fez Camila relaxar minimamente. Lívia, sempre perceptiva, se aninhou ainda mais nos braços da mãe, mas seus olhinhos já exploravam cada detalhe da casa imensa e estranha. "Meu nome é Valentina", disse ela com um aceno de cabeça. "Vocês são bem-vindas aqui." Camila hesitou, seu instinto de proteção ainda gritando para fugir, mas algo na voz de Valentina, talvez a gentileza crua, sem pena, mas cheia de humanidade, a fez sussurrar. "Eu sou Camila, e esta é minha filha, Lívia." Aquilo para mim soou como uma vitória. Um pequeno, frágil laço sendo tecido ali no meio do caos. Sem pensar muito, levei-as até o segundo quarto de hóspedes, um cômodo raramente usado, mas limpo e acolhedor. Enquanto Valentina desaparecia na cozinha para preparar algo quente, eu estendi toalhas para elas, desviando o olhar para não invadir sua privacidade enquanto se secavam. Quando voltei para a sala, alguns minutos depois, encontrei Camila sentada no sofá enrolada em uma manta com Lívia adormecida em seu colo. A cena era tão simples, tão improvável naquele ambiente de concreto e vidro, que meu peito apertou. Eu não sabia ainda quem eram aquelas duas, não conhecia suas histórias completas, nem os perigos que poderiam trazer, mas sabia com uma certeza aterradora que não podia deixá-las partir. Enquanto o fogo da lareira começava a aquecer o ambiente e as sombras dançavam nas paredes, compreendi que minha casa e minha vida acabavam de ganhar novas moradoras, e que sem que eu percebesse, isso era tudo o que eu precisava. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente, quase irreconhecível. Não era algo visível aos olhos, mas uma sensação,
um perfume novo pairando no ar. Em vez do silêncio opressivo e frio que costumava me receber, havia sons suaves. O riso, contido de uma criança, o arrastar leve de passos descalços no piso de mármore, o sussurro de vozes trocando palavras gentis. Abri a porta do quarto com cuidado, guiado por esses sons, e encontrei Lívia sentada no tapete da sala. Seus cabelos ainda um pouco bagunçados, seus olhos brilhando como duas estrelas curiosas explorando um novo mundo. O cheiro de café fresco, vindo da cozinha, invadiu meus sentidos, misturado ao leve aroma adocicado que parecia acompanhar Lívia onde quer que ela fosse. Valentina, como sempre, já estava ativa, movimentando-se com habilidade na cozinha adaptada, enquanto Camila a ajudava de maneira tímida, como se cada gesto precisasse de autorização silenciosa. A interação entre as duas mulheres era delicada, cheia de uma gentileza que quase me dava vergonha pela dureza com que eu costumava tratar o mundo. Sentei-me à mesa em silêncio, observando a pequena cena doméstica, como um estranho espiando pela janela de uma vida que nunca foi sua. Lívia, ao me ver, parou de brincar e, sem qualquer hesitação, correu até mim. Seus pezinhos descalços batiam ritmicamente contra o chão, e antes que eu pudesse me preparar, ela já estava subindo no meu colo, aninhando-se contra meu peito como se aquilo fosse o mais natural do mundo. Eu a segurei, meio sem jeito no começo, sentindo o calor do seu corpinho contra o meu. O tecido macio da blusa dela roçava minha pele, e o cheiro leve de sabão infantil misturado ao seu perfume natural invadiu meus sentidos, trazendo uma paz que eu não sabia que podia sentir. Lívia sorria, segura, sem medo. Um sorriso sincero, livre das máscaras que os adultos aprendem a usar. E naquele sorriso, encontrei algo que pensei ter perdido para sempre. Camila nos observava de longe, os olhos marejados de emoção. Eu podia ver sua luta interna, o medo de acreditar, a esperança crescendo contra sua vontade. Valentina, sempre sábia, apenas sorriu de leve antes de voltar a mexer a colher na panela, fingindo não notar a transformação silenciosa que acontecia diante dela. Durante o café da manhã, Lívia insistiu para que eu provasse o chocolate quente que Valentina preparara especialmente para ela. O gesto simples, infantil, foi como um selo invisível. Sem palavras, aquela criança me aceitava, me incluía em seu pequeno mundo. E eu, sem resistência, me deixei levar, sentindo uma estranha alegria florescer em meu peito. Depois do café, a manhã se encheu de sons que há muito tempo não ecoavam ali. Risadinhas, brinquedos batendo no chão, passos apressados pelos corredores. Era como se cada riso de Lívia quebrasse uma camada de gelo que recobria as paredes da casa. E o meu próprio coração, até mesmo Valentina, parecia mais leve, mais viva, interagindo com a pequena como se tivesse esperado por aquilo a vida inteira. Eu passei a maior parte do dia observando. Camila, embora ainda carregasse a tensão de quem esperava o pior a qualquer momento, começava a relaxar em pequenos gestos. Um sorriso tímido, um olhar menos vigilante, um toque mais espontâneo no cabelo da filha. E eu, contra toda a lógica que guiara minha vida até ali, comecei a desejar que aquilo nunca terminasse. No final da tarde, enquanto o sol projetava sombras douradas pelas janelas, Lívia veio até mim, trazendo um desenho feito com lápis, de cor emprestado por Valentina. Era uma figura torta, infantil, mas reconhecível. 3 pessoas de mãos dadas sob um sol enorme. Eu, Camila e ela. 3 traços tortos que, para mim, valiam mais do que qualquer obra de arte. Segurei o desenho com mãos trêmulas, sentindo uma onda de emoção me invadir de forma avassaladora. Lívia sorriu, orgulhosa, e correu de volta para a mãe, deixando-me ali, sozinho com aquele pedaço de papel que, de alguma forma, representava o futuro que eu nunca soube que queria. Naquela noite, sentado na sala escura com o desenho ainda nas mãos, compreendi que a pequena luz que Lívia trazia não iluminava apenas a casa fria onde vivíamos, mas também as partes mais escuras de mim mesmo. Aquelas que eu acreditava, condenadas a viver eternamente na sombra. Aquela tarde parecia igual a tantas outras,
mas havia uma eletricidade diferente no ar, algo que eu não conseguia nomear. O céu estava limpo, e a luz dourada do sol inundava a casa através das janelas amplas. Eu estava no jardim, tentando montar uma pequena barraca improvisada para Lívia brincar, enquanto ela corria em círculos, cheia de energia e vida. Camila observava à distância, sentada na varanda, com um sorriso tão delicado nos lábios que me fazia esquecer por alguns instantes de todas as dores do mundo. Lívia ria alto, sua risada cristalina ecoando como música nos corredores da mansão antes silenciosa. Ela me chamava para participar de suas brincadeiras, puxando minha mão com tanta confiança que parecia que eu sempre estivera ali para ela. Valentina, da varanda, acompanhava a cena com olhos marejados de ternura silenciosa, como quem assiste a um milagre cotidiano. Eu me abaixei para ajudar Lívia a prender a lona da barraca improvisada, minhas mãos trabalhando com movimentos cuidadosos. Foi nesse momento, enquanto eu amarrava o último nó, que senti as mãozinhas dela pousarem sobre meus ombros. Quando ergui o rosto para sorrir para ela, foi que aconteceu. "Papai!" ela exclamou rindo, batendo palminhas de alegria. O mundo pareceu parar. Valentina levou a mão à boca, tentando conter a emoção. Camila, na varanda, ficou imóvel, o sorriso morrendo em seus lábios, substituído por um misto de choque e lágrimas represadas. Eu, ajoelhado ali no jardim, senti o chão desaparecer sob meus pés. Por um momento, a única coisa que existia era aquela palavra, ecoando em minha mente como uma canção antiga que eu nunca soube que sabia cantar. Lívia não percebeu o impacto que causara. Para ela, aquela palavra saiu naturalmente, sem dor, sem complicações. Eu era o homem que a amparava, que ria com ela, que a fazia sentir-se segura. Era lógico em sua mente de criança me chamar assim, mas para mim aquilo foi um raio atingindo o coração, rachando todas as camadas de proteção que eu havia levado anos construindo. Ergui Lívia no colo, sentindo suas perninhas se enrolarem em minha cintura com familiaridade. Ela cheirava a sol, a sabonete infantil e a algo ainda mais puro. Confiança absoluta. Segurei-a forte como se, de repente, compreendesse que aquele laço invisível entre nós era mais real do que qualquer sangue compartilhado poderia ser. Camila desceu da varanda, hesitante, seu rosto uma batalha entre alegria e medo. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Ela sente falta de ter alguém assim. Eu a olhei, ainda abraçando Lívia contra o peito, e vi nos olhos de Camila toda a luta que ela travava dentro de si. A culpa por ter permitido aquele vínculo crescer, o medo de que tudo aquilo fosse apenas uma ilusão passageira. Mas também vi a esperança, crua, dolorosa, brilhando mesmo através das lágrimas. Beijei o topo da cabeça de Lívia, fechando os olhos por um breve momento. Ali, com aquela criança em meus braços e a mulher que, sem querer, havia me transformado diante de mim, compreendi algo que dinheiro, poder e sucesso nunca me ensinaram. A família não é feita de contratos ou convenções. Ela é feita de escolhas diárias, de amor silencioso, de pequenos gestos que constroem algo eterno. Aquela noite caiu sobre nós como um manto pesado, denso. A casa, antes cheia de risos e sons de brincadeiras infantis, agora parecia mergulhada em um silêncio reflexivo. Valentina havia se recolhido cedo, e Lívia dormia profundamente no quarto de hóspedes, abraçada ao boneco que eu havia comprado para ela, em um impulso que nem tentei justificar. Sentei-me na sala de estar, de frente, para a lareira acesa, onde as chamas projetavam sombras dançantes pelas paredes. O estalo da madeira queimando era o único som, até que Camila se aproximou, seus passos leves quebrando o silêncio. Ela parou a poucos metros de mim, parecendo pequena e vulnerável sob a luz bruxuleante da lareira. Havia algo diferente nela, uma rigidez nos ombros, uma tensão nos olhos, como se estivesse travando uma batalha interna. Eu deixei o silêncio se estender entre nós, oferecendo o espaço que ela parecia precisar para encontrar coragem. Finalmente Camila respirou fundo e sua voz saiu num sussurro rouco, carregado de uma dor antiga.
Eu preciso que você saiba quem eu sou. De verdade. Começou, a mão apertando o tecido da blusa como se quisesse se agarrar a alguma âncora invisível. Antes que pense em nos ajudar mais, ou se envolver de alguma forma. Senti meu peito apertar, não por medo do que ela poderia dizer, mas porque já sabia no fundo que qualquer revelação apenas solidificaria o que eu já sentia. Mesmo assim, fiquei em silêncio, atento, dando-lhe o espaço para continuar. Camila olhou para as chamas, como se encontrasse nelas a força necessária para revisitar memórias que preferiria esquecer. Eu cresci em abrigos, ela disse, a voz embargada. Nunca conheci meus pais de verdade. Nunca tive ninguém que me ensinasse o que era segurança ou amor. Sempre foi uma luta para sobreviver, para provar que eu merecia existir. Pausou, respirando fundo antes de continuar. Quando conheci Renato, achei que seria diferente. O nome dele saiu como uma facada. Ele prometeu que cuidaria de mim, que seríamos uma família, mas quando soube da gravidez ele sumiu. Me deixou com uma barriga crescendo e nenhuma perspectiva. Tentei empregos, tentei ser forte, mas... Ela fechou os olhos, engolindo a dor. A vida não é gentil com quem não tem ninguém para ampará-la. O peso das palavras dela pairou no ar, misturado ao crepitar do fogo. Eu a observei em silêncio, cada frase dela demolindo as ideias pré-concebidas que o mundo me ensinara sobre força, dignidade e sobrevivência. Não era fraqueza o que via diante de mim, era coragem, a coragem de continuar, mesmo quando tudo conspirava contra. Quando fui despejada, não tinha para onde ir. Ela continuou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. A rua foi a única opção. Eu e Lívia nos agarramos uma à outra como náufragos num mar revolto. Meu peito doía. Doía por ela, por Lívia, por todos os momentos em que eu, envolto na minha bolha de riqueza, ignorei a existência de histórias como essa, achando que eram problemas de outros. Levantei-me lentamente e caminhei até ela. Camila endureceu, esperando talvez um julgamento, um afastamento. Em vez disso, estendi a mão e toquei seu ombro, um gesto pequeno, mas cheio de tudo o que eu queria dizer. Você é a mulher mais forte que eu já conheci, disse, minha voz rouca de emoção. E você não está mais sozinha, Camila. Nem você nem a Lívia. Ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. E ao vê-la se desfazer na minha frente, compreendi que não era apenas ela quem precisava de redenção naquela história. Era eu também. E talvez estivéssemos nos salvando mutuamente sem sequer perceber. Os dias seguintes correram com uma serenidade que parecia frágil demais, como se estivéssemos pisando em vidro fino. Eu comecei a me habituar à presença de Camila e Lívia em casa, como se elas sempre tivessem feito parte daquele espaço. Camila, embora ainda carregasse uma sombra nos olhos, estava mais leve. Lívia, por sua vez, florescia como uma pequena planta finalmente exposta ao sol. A casa, antes gélida e impessoal, agora exalava vida em cada canto. E talvez por estar tão embriagado com essa nova realidade, eu tenha ignorado os sinais que começaram a surgir. O primeiro indício veio em uma tarde comum. Eu voltava de uma reunião e percebi um carro estacionado do outro lado da rua. Não era um carro comum para aquela vizinhança. Velho, sujo, com os vidros escuros demais para um dia tão claro. Algo me incomodou profundamente, mas eu ignorei, atribuindo ao excesso de preocupação. À noite, no entanto, quando ouvi passos, perto da entrada principal e o latido estridente dos cães do vizinho, soube que aquilo não era paranoia. Valentina percebeu minha tensão e perguntou se havia algo errado. Não quis alarmá-la, nem a Camila, mas meu instinto estava em alerta. Passei a reforçar a segurança da casa, instruindo o sistema para detectar qualquer movimentação anormal nos arredores. Mesmo assim, uma parte de mim sabia. Não era uma questão de se algo aconteceria. Era apenas uma questão de quando. E o quando chegou mais rápido do que eu esperava. Era uma tarde chuvosa quando o interfone tocou com uma insistência agressiva que imediatamente me colocou em alerta.
Fui até o monitor e vi um rosto que não conhecia pessoalmente, mas que reconheci pelas descrições de Camila. Renato. Ele estava diferente do que imaginei. Mais magro, olhar perdido, mas com a arrogância intacta. Seus olhos varriam o portão, como se já se considerasse dono de tudo que via. Quero falar com a Camila, ele berrou no interfone, a voz arrastada, cheia de raiva e desespero. Sei que ela tá aí. Eu tenho direitos. Meu sangue gelou. Senti o peso daquela ameaça se instalar em cada músculo do meu corpo. Antes que eu pudesse agir, Camila apareceu na sala, pálida como a neve. Seus olhos encontraram os meus, e, em seu olhar vi o medo cru, aquele medo que ela tentava esconder de todos, até de si mesma. É ele, sussurrou a voz falhando. Eu a segurei pelos ombros, tentando transmitir a segurança que eu próprio lutava para manter. Você não precisa falar com ele, disse firme. Não aqui, não agora. Mas Camila balançou a cabeça. Se eu não enfrentar, ele não vai parar, murmurou. E havia uma força desesperada em sua voz que me fez entender. Ela sabia que fantasmas não desaparecem simplesmente porque fechamos os olhos. Contra todas as minhas vontades protetoras, deixei que ela se aproximasse do portão. Eu fiquei a poucos passos atrás, pronto para agir ao menor sinal de perigo. A conversa foi breve, carregada de acusações e ameaças veladas. Renato queria dinheiro, alegava ter direitos sobre Lívia, insinuando que, se não recebesse o que queria, levaria a menina através dos meios legais. O veneno em suas palavras era tão denso que eu quase podia tocá-lo no ar frio da tarde. Camila voltou para dentro chorando silenciosamente, o corpo tenso de medo e raiva. Eu fechei o portão com força, sentindo uma fúria que não sentia há anos queimar dentro de mim. Olhei para Camila, ajoelhada diante de Lívia, que não entendia a gravidade do que acontecia, e fiz uma promessa silenciosa. Não importa o que acontecesse, eu protegeria aquelas duas com minha vida se fosse preciso. A casa, antes repleta de calor e vida, mergulhou novamente em um silêncio estranho nos dias que se seguiram. Camila tornou-se uma sombra dela mesma, movendo-se pela casa, com passos suaves e carregados de uma tristeza contida. Seus olhos evitavam os meus. Seus gestos eram rápidos, como se temesse se permitir sentir qualquer coisa, além da culpa que claramente a consumia. Até mesmo Lívia parecia perceber que algo estava errado, pois suas risadas tornaram-se mais tímidas, mais raras. E eu, sentado na sala de estar, assistia tudo acontecer sem conseguir encontrar uma maneira de impedir. As noites foram as piores. Eu ouvia Camila chorar baixinho, escondida em algum canto da casa, tentando não acordar ninguém. Meu instinto gritava para correr até ela, para segurá-la, para dizer que tudo ficaria bem. Mas algo me dizia que as barreiras que ela estava erguendo entre nós não poderiam ser quebradas pela força. Ela precisava encontrar o caminho de volta sozinha. Ou pelo menos precisava acreditar que estava escolhendo esse caminho livremente. Uma manhã, encontrei-a na cozinha, dobrando com cuidado algumas poucas peças de roupa. Suas mãos tremiam, enquanto arrumava a pequena mala de viagem que Valentina havia emprestado. O choque da imagem foi como uma pancada no estômago. Ela nem sequer tentava esconder. Camila, comecei, minha voz falhando antes mesmo que pudesse completar a frase. O que está fazendo? Ela não me olhou nos olhos. Continuou dobrando uma pequena blusa de Lívia, colocando-a delicadamente na mala, como se aquele gesto fosse o único fio que ainda a mantivesse firme. A gente precisa ir, disse, quase num sussurro. Antes que causemos mais problemas a você, antes que Renato tente te prejudicar. Meu peito doía de uma forma que eu não sabia que era possível. Você não é um problema, Camila. Falei, dando um passo em sua direção. Você e Lívia são... Minha voz embargou. São a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Ela finalmente ergueu os olhos para mim, e no olhar dela havia tanto medo, tanta dor, que quase me fez recuar. Gabriel, você não entende, murmurou, com a voz embargada. Eu sou um peso. Eu trago problemas, ameaças. Eu não quero arruinar sua vida.
Eu queria gritar que minha vida sem elas não valia nada. Queria arrancar aquela mala de suas mãos e implorar para que ficasse. Mas a expressão em seu rosto era clara. Ela já havia tomado sua decisão. E no fundo, eu sabia que não era orgulho ou ingratidão que a moviam. Era amor. Era o tipo de amor que se sacrifica para proteger aqueles que mais se ama. Vi Camila caminhar pelo corredor com Lívia no colo, a pequena ainda sonolenta, sem entender a tristeza silenciosa que pairava no ar. Cada passo dela se afastando era como uma facada lenta, cortando minhas esperanças, meus sonhos recém-nascidos. Eu queria correr, segurá-las, trancar a porta e impedir que fossem embora. Mas permaneci parado, prisioneiro do medo de forçá-las a ficar quando tudo que eu queria era que escolhessem ficar. A porta se fechou com um clique suave, definitivo. O eco desse som reverberou pela casa, pelos meus ossos, pelo meu peito vazio. E então, pela primeira vez em muitos anos, me permiti afundar no sofá e simplesmente sentir a perda, sem máscaras, sem defesas. Camila e Lívia haviam levado algo de mim que eu jamais soubera que existia. E agora, no silêncio ensurdecedor da casa, eu percebia. Era o amor delas que havia me tornado inteiro. O silêncio que se instalou depois que a porta se fechou era diferente de tudo que eu já havia sentido. Não era o silêncio confortável de uma casa vazia, nem o silêncio produtivo de quem busca concentração. Era o tipo de silêncio que grita, que ecoa em cada parede, em cada objeto, denunciando a ausência de algo vital. Sentei-me na poltrona da sala, olhando para o espaço onde, há poucos minutos, Camila e Lívia haviam passado. As lágrimas que não derramei na despedida agora ardiam em meus olhos, queimando com a força de tudo aquilo que eu lutava para negar. O relógio da parede parecia zombar de mim, seus ponteiros avançando de forma cruel, marcando cada segundo da minha inércia. Cada batida parecia me perguntar: é isso? Você vai deixá-las ir? Eu me levantei, incapaz de suportar aquela acusação silenciosa. Caminhei pela casa como um fantasma, passando pela cozinha onde ainda havia 2 xícaras esquecidas na mesa, pela sala de brinquedos improvisada de Lívia, onde um ursinho de pelúcia parecia me encarar com olhos acusadores. Entrei no quarto de hóspedes. O cheiro suave de sabonete infantil ainda impregnava o ar. O pequeno travesseiro de Lívia, ainda afundado, era uma prova de que elas haviam estado ali, de que haviam transformado aquela casa, e a mim. Sentei-me na beira da cama, passei as mãos pelos cabelos em frustração e senti uma raiva surda crescer dentro de mim. Como pude ser tão covarde? Como pude permitir que o medo de um escândalo, de um processo ou de perder o que era seguro, me impedisse de lutar pela única coisa que realmente importava? Levantei-me num salto, como se um fogo tivesse sido aceso sob meus pés. Eu não era o homem de antes. Não era mais o Gabriel Montenegro que preferia o conforto da solidão ao risco do amor. Não. Eu era o homem que havia sido tocado pela pureza de uma criança e pela coragem de uma mulher que havia enfrentado o inferno para proteger sua filha. E se eu tinha alguma dignidade, alguma força, eu precisava usá-la agora. Atravessei a casa em passos rápidos sem pensar muito. Peguei as chaves do carro na mesinha da entrada e saí, batendo a porta atrás de mim. A noite estava fria, com uma neblina leve que tornava tudo ainda mais fantasmagórico. O motor do carro rugiu a vida, e sem perder tempo, joguei o veículo na estrada, deixando o GPS buscar a última localização conhecida dos telefones delas. Um aplicativo de Mode segurança que eu havia instalado sem que Camila soubesse por pura preocupação. Enquanto dirigia, minha mente fervilhava. Pensava em tudo que tinha dito e principalmente em tudo que não disse. Em como ela, tão machucada, precisava desesperadamente acreditar que merecia ser amada. Em como Lívia precisava de estabilidade, de alguém que a amasse não como uma obrigação, mas como uma escolha diária e eterna. A cidade parecia um labirinto naquela noite. Sem direção certa, segui instintos que nunca haviam me falhado. Olhei cada abrigo, cada praça, cada ponto de ônibus, cada parque escuro onde talvez uma mãe desesperada pudesse se esconder. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar.
Cada minuto uma tortura de não saber se ainda teria chance de reparar o que havia quebrado. Finalmente avistei-as. Sob a fraca iluminação de uma praça abandonada, Camila sentava-se num banco enferrujado, apertando Lívia contra o peito como se pudesse protegê-la do frio do mundo. As duas pareciam tão pequenas, tão vulneráveis, que por um segundo minhas pernas vacilaram. Mas então, com toda a força que me restava, atravessei a praça encharcada e parei diante delas. Camila ergueu os olhos, e o que vi neles, medo, amor, esperança, quase me derrubou. Respirei fundo, tentando reunir palavras que fossem grandes o bastante para a enormidade do que eu sentia. Eu não vim pedir, disse com a voz trêmula. Vim lutar. Ela franziu a testa confusa, e eu me ajoelhei diante dela, sem me importar com a lama que manchava meu jeans, sem me importar com nada além da verdade. Eu escolho vocês. Escolho todos os dias, todas as noites, todos os momentos da minha vida, se vocês me deixarem. Por favor, voltem para casa comigo. Por um momento, tudo ficou suspenso no ar, como se o tempo tivesse se curvado em respeito àquele instante. A chuva miúda continuava a cair, criando uma sinfonia suave sobre o chão de pedras da praça abandonada. Camila me olhava, os olhos arregalados de choque e emoção. Ela apertava Lívia contra si, como se ainda lutasse entre fugir e acreditar. Eu sabia que não podia pressioná-la. Sabia que cada passo que ela desse em minha direção precisaria ser dela, livre, verdadeiro. A pequena Lívia foi a primeira a se mover. Talvez sem compreender completamente o que se passava, talvez guiada apenas pela pureza do coração infantil, ela estendeu os braços para mim, com um sorriso tímido no rosto sujo de lágrimas e chuva. Meu peito se apertou de uma forma tão intensa que por pouco não desabei ali mesmo. Estendi meus braços também, recebendo aquele pequeno milagre em meu colo. Ela se aninhou em mim como se nunca tivesse saído, como se sempre tivesse sido meu lugar natural. Senti o calor do corpinho dela contra o meu, o cheiro leve de sabão e chuva invadindo meus sentidos, e soube, com a certeza de quem respira, que não importava mais o que viesse. Eu lutaria até meu último suspiro para protegê-las. Olhei para Camila, que ainda hesitava, uma luta visível se desenrolando em seu rosto. Eu não disse nada. Apenas segurei Lívia com firmeza e esperei. Finalmente Camila deixou escapar um soluço abafado. Sua resistência quebrou-se como vidro fino, e ela se ajoelhou ao meu lado, abraçando a nós dois com uma força desesperada. Chorava baixinho, dizendo entre lágrimas e beijos: eu estava tão assustada, tão perdida. Eu passei a mão por seus cabelos molhados, puxando-a para mais perto. Eu também estava, Camila. Sussurrei. Mas não precisamos mais estar. Ali, abraçados sob a chuva fina, com Lívia espremida alegremente entre nós, uma promessa silenciosa foi feita. Não eram palavras bonitas ou juramentos grandiosos. Era algo mais simples, mais verdadeiro. A promessa de tentar, de permanecer, de lutar todos os dias, mesmo quando o medo batesse à porta. Quando finalmente nos levantamos, ainda entrelaçados, conduzi as duas até o carro, protegendo-as da chuva com meu próprio corpo. Dirigi devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse desfazer o milagre que havia acontecido naquela noite. Camila, no banco ao lado, segurava minha mão com força. Lívia dormia, exausta, enrolada em um cobertor que Valentina havia deixado no carro semanas antes, sem saber que seria usado para algo tão importante. Ao chegarmos em casa, Valentina nos esperava na porta, como se soubesse. Seu sorriso, tímido e cheio de amor, me arrancou as últimas lágrimas que eu ainda tentava segurar. Ela abraçou Camila com ternura, como se abraçasse uma filha que voltava para o lar depois de uma longa ausência. Naquele momento compreendi. Família não era sobre sangue. Era sobre escolha, sobre amor, sobre permanência. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Lívia estava entre nós, sonhando tranquila. Camila, aninhada em meu peito, respirava lenta e profundamente, sem medo. A casa, nossa casa, finalmente parecia viva.
Cada respiração, cada batida do coração, construía os alicerces de algo novo, algo precioso. Eu não sabia o que o futuro reservava. Haveria desafios, eu tinha certeza. Mas sabia que ao lado delas eu enfrentaria qualquer tempestade, porque naquela noite, sob a chuva e o medo, escolhemos um ao outro. E o amor, uma vez escolhido, é a força mais poderosa do mundo. O tempo passou de uma forma diferente depois daquela noite. Não era como se a vida tivesse magicamente se tornado perfeita. Ainda havia dias difíceis, momentos de medo, inseguranças que surgiam sem aviso. Mas agora, havia algo que antes nunca existira. Um lar. Um lar que não era definido pelas paredes da casa de vidro e concreto, mas pelos sorrisos, pelas conversas compartilhadas à mesa, pelos abraços inesperados e pelas risadas que ecoavam pelos corredores. Camila floresceu diante dos meus olhos. A mulher desconfiada e cheia de cicatrizes emocionais deu lugar a uma companheira forte, determinada, mas também cheia de ternura. Ver seu sorriso sincero, assistir ao brilho em seus olhos toda vez que Lívia fazia algo engraçado ou novo, era o tipo de recompensa que dinheiro algum poderia comprar. E cada gesto dela, cada toque leve em meu braço, cada olhar cúmplice, era como um lembrete silencioso de que o amor é construído, não encontrado. Lívia, por sua vez, era a alma da nossa casa. Corria pelos corredores com suas perninhas ágeis, espalhando alegria onde antes só havia eco. Aprendeu a chamar Valentina de tia, e as duas formavam uma dupla inseparável. Ver Valentina sorrindo, brincando, redescobrindo a felicidade através daquela pequena, era como testemunhar outro milagre em silêncio. Era como se, juntas, todas aquelas almas quebradas tivessem encontrado um jeito de se curar. Uma tarde, enquanto eu e Camila assistíamos Lívia pintar com os dedos no jardim, ela se virou para mim e disse, com uma calma que cortou fundo: "Você nos salvou." Eu balancei a cabeça, sentindo um nó se formar na garganta. "Não", corrigi olhando para as duas. "Vocês me salvaram." Camila sorriu, aquele sorriso que iluminava tudo ao redor, e se aninhou contra meu ombro. Ficamos ali em silêncio, apenas respirando juntos, permitindo que o peso do passado se dissolvesse no calor do presente. Decidimos formalizar nossa união de forma simples, sem festas extravagantes, sem listas intermináveis de convidados. Apenas nós, Valentina como testemunha, e Lívia, sorridente, levando as alianças com passinhos desajeitados. Quando Camila disse sim, olhando em meus olhos com lágrimas de felicidade, senti como se o mundo inteiro fizesse sentido novamente. Nosso lar ganhou novos elementos: fotos nas paredes, brinquedos espalhados sem culpa, cheiros de comida feita com amor. Na cozinha, música baixa tocando nas tardes preguiçosas. Não era um comercial de perfeição, era vida real, e era perfeita em sua imperfeição. Às vezes ainda nos sentávamos à varanda, observando o pôr do sol, e conversávamos sobre tudo o que superamos para estarmos ali. Ríamos dos nossos medos antigos, das noites em que achamos que não conseguiríamos. E juntos prometíamos em silêncio continuar escolhendo um ao outro todos os dias, mesmo nos difíceis, mesmo nos nublados. Entendi, enfim, que o amor verdadeiro não é aquele que nos encontra prontos e perfeitos. É aquele que nos encontra quebrados, e mesmo assim, decide ficar. É aquele que segura nossa mão nos dias bons, e principalmente nos dias ruins. E, enquanto eu olhava Camila sorrindo para Lívia, e Valentina rindo ao fundo, soube com uma certeza tranquila que tudo que havíamos construído era mais forte que qualquer medo. O amor que escolhemos construir era o amor que nos sustentaria, hoje, amanhã e por toda a eternidade.